Vou me casar em 2 semanas e estou totalmente ferrado. Literalmente preciso tirar isso do meu peito. Sinto que estou ficando louco. Minha noiva Sarah e eu nos conhecemos há cerca de 6 anos e estamos noivos há 1. Nosso casamento está marcado para acontecer em apenas 2 semanas e acabei de testemunhar algo que está me fazendo sentir como se estivesse cometendo o maior erro da minha vida. Hoje à noite, Sarah e eu estávamos aproveitando uma rara oportunidade de relaxar em casa. Sarah estava na cozinha preparando o jantar enquanto eu estava no quintal trabalhando em um dos meus projetos. De qualquer forma, como acontece quando você está fazendo trabalho pesado, fiquei com sede e voltei para casa para pegar uma bebida, onde vi Sarah no balcão preparando o jantar e falando no viva voz. Reconheci imediatamente a voz como a do meu cunhado Marty. Aqui é onde minha mente fica completamente confusa. Marty perguntou a Sarah onde está sua irmã Evelyn, pois ele tem tentado entrar em contato com ela e ela não está respondendo às mensagens. E ouço Sarah dizer a ele que ela acabou de sair daqui, que deveria estar em casa em meia hora ou algo assim. Deve ser observado que Evelyn é a esposa de Marty há 5 anos. Tenho que admitir que não registrei imediatamente o que ela acabará de dizer, porque entrei na cozinha, peguei um copo e perguntei a Sarah o que era aquilo tudo. E ela responde com Marty estava procurando pela Evie. Vejo ela mandando mensagens e pergunto o que ela está fazendo. E ela diz que está mandando mensagens para Evie que Marty estava procurando por ela. De qualquer forma, sirvo-me de uma bebida, sento e dou um gole, e finalmente meu cérebro começa a funcionar. Primeiro, ouvi Sarah dizer a Marty que Evelyn estava aqui. Evelyn não estava aqui, e a última vez que a vimos foi ontem, quando ela veio para trabalhar em algumas decorações de casamento de última hora com Sarah. Em segundo lugar, por que ela está mandando mensagens para Evelyn esperando uma resposta quando ouvi claramente Marty dizer que Evelyn não estava respondendo suas mensagens? Por último, por que diabos ela diria a Marty que Evelyn deveria estar de volta em 30 minutos, a menos que ela saiba onde ela está ou esteja agora na minha frente mandando mensagens para ela para dizer a ela para voltar para casa rapidamente? A única conclusão que cheguei é que Sarah está mentindo para Marty sobre o paradeiro de sua irmã e provavelmente está avisando a Evie que Marty esperará que ela esteja em casa em meia hora. Passei provavelmente as próximas 5 horas criando várias explicações para esse comportamento, algumas decentes, algumas absolutamente horríveis, e as repetindo na minha cabeça. Eu realmente queria perguntar a Sarah sobre isso, mas ao mesmo tempo duvidava que receberia uma resposta direta, o que me leva a cerca de 1 hora atrás. Acordei por volta da 1 hora da manhã para ir ao banheiro e não pude resistir à vontade de verificar o celular de Sarah. Ambos sabemos as senhas um do outro, então isso não foi difícil de fazer. De qualquer forma, peguei o telefone, recuei para o banheiro e desbloqueei-o. E sim, era exatamente o que eu temia e provavelmente o que a maioria de vocês estava esperando. A irmã de Sarah, Evelyn, está tendo um caso há cerca de 6 meses com um colega de trabalho, e Sarah vem ajudando Evelyn a encobrir isso por quase todo esse tempo. Há literalmente centenas de mensagens entre elas discutindo isso, discutindo o colega de trabalho, discutindo coisas sexuais, coisas realmente constrangedoras sobre meu cunhado, apenas coisas que me fazem sentir mal. E aqui está minha futura esposa, indo junto com tudo isso sem pestanejar. Tirei algumas capturas de tela de toda a conversa, coloquei o telefone de volta onde o encontrei e depois me recolhi ao meu escritório em casa para me encontrar aqui digitando tudo isso no Reddit simplesmente para evitar o grito primal que quer sair da minha boca agora mesmo. Estou totalmente ferrado. Não posso me casar com a Sarah. Simplesmente não consigo fazer isso. Não consigo pensar em nenhuma desculpa razoável que ela possa me oferecer sobre ajudar sua irmã nesse caso e vitimando não apenas o Marty, mas também a filha de 2 anos deles. Por outro lado, eu, minha família, Sarah e sua família, todos investimos uma enorme quantia de dinheiro em um casamento que deveria acontecer em cerca de 2 semanas. Não há como recuperarmos esse dinheiro. Além disso, me sinto um completo idiota. Como eu não sabia? Essa mulher era assim e o que diabos vou fazer? Não posso me casar com ela. Absolutamente não posso. No entanto, ainda quero. Ela é linda, divertida e gentil, e eu achava que tínhamos um futuro brilhante pela frente. Ela nunca fez nada de errado comigo, mas simplesmente não consigo vê-la da mesma forma agora. É como uma grande mancha negra em uma imagem outervise bonita. Simplesmente não sei como diabos eu me enganei tanto, e estou absolutamente apavorado em fazer o que sei que preciso fazer. Sinto que quero vomitar ou quebrar algo. Edição. Pessoal, vocês não precisam me convencer a não me casar com a Sarah, isso é óbvio. O casamento está cancelado, só estou tentando descobrir quais serão os meus próximos passos e reunir coragem para fazê-lo. Há uma pressão incrível sobre mim, vindas das expectativas de todos, mas não vou ceder a isso. Só não estou ansioso para lidar com as consequências. Estou mais do que um pouco irritado por estar nessa situação também. São 5 horas da manhã, tenho trabalho daqui a 3 horas e estou funcionando com apenas algumas horas de sono. Vou tomar um banho e ir ao trabalho um pouco mais cedo para evitar a Sarah e refletir sobre isso. Agradeço as pessoas solidárias aqui e mando um grande desaforo para os idiotas que continuam dizendo que eu deveria descobrir algum bom motivo para minha futura ex-noiva ter feito essa porcaria. Edição 3. Cheguei ao trabalho por volta das 7. Ninguém estava no escritório, então decidi começar a arrancar o band-aid e liguei para meu irmão. Ele mora na Austrália, então ainda estava acordado depois de ter acabado de colocar os filhos na cama. Foi difícil dar a notícia a ele sobre isso porque sei que ele desembolsou uma enorme
enorme quantia de dinheiro em passagens para ele e sua família virem, mas, para o crédito dele como irmão mais velho, ele não mencionou isso nenhuma vez e apenas me apoiou. Ele também fez um ótimo ponto. Ele disse: você trabalha em um emprego onde precisa lidar com mentirosos e golpistas o dia todo. Não te culpo por querer ter algum lugar onde isso não seja uma preocupação. Ele estava totalmente certo sobre isso, e agora entendo por que estou reagindo tão fortemente à participação de Sarah neste engano. Ele também teve uma ótima ideia. Ele iria levar sua família para a Flórida para fazer alguns passeios e visitar os parques. Bem, agora as crianças serão acompanhadas pelo tio deles também. Deve ser fácil, já que iríamos passar a lua de mel lá também e estávamos planejando encontrá-los por um tempo. De qualquer forma, vou reembolsar tudo para ficar mais perto dele e de sua família, e vou oferecer o bilhete de Sarah para minha irmã ou outro membro da família. Não tive tempo de ler todos os comentários, mas respondi alguns. Agora, estou meio que me deixando doente, bebendo xícara após xícara de café e tentando me distrair até o dia avançar o suficiente para que eu possa entrar em contato com o Marte. Edição 4. Acabei de fazer a reunião matinal e meu estômago está revirando de beber cerca de 2 bules de café desde que cheguei aqui tão cedo, e absolutamente não consigo me concentrar. Sinto que não posso fazer nada realmente do meu lado até contar a Marte o que sei, então vou tirar um dia de folga e dirigir até a casa dele para ver se ele está por perto. Se não estiver, vou ligar para ele e rastreá-lo. Marte é professor e está de férias agora, e Evelyn trabalha das 9 às 5 como eu, então as chances são boas de que isso dê certo. Deseje-me sorte. Reddit. Edição 5. Cheguei à casa de Marte um pouco depois das 10 da manhã. Ele acabará de colocar a filha para tirar uma soneca, e tivemos uma longa conversa francamente brutal na cozinha. Basicamente, ele suspeitava disso há alguns meses, mas Evelyn tem sido muito boa em cobrir seus rastros, obviamente, com a ajuda de Sarah e alguns amigos em comum. Infelizmente, não tenho todas as 6 meses de mensagens de texto, apenas algumas dezenas de capturas de tela que enviei para mim mesmo do telefone de Sarah, mas dei a ele o que tenho, e ofereci ajudá-lo da maneira que pudesse. Sou analista de campo no departamento de uma seguradora de porte médio especializada em fraudes de compensação de trabalhadores, então sei algumas coisas e conheço algumas pessoas. De qualquer forma, agora estou trabalhando no meu laptop na cozinha do meu quase cunhado, tentando salvar o que puder. Vou ter que conversar com a Sarah esta noite e espalhar a notícia o mais rápido possível para meus amigos e família, agora que sei que não vou prejudicar o Marte. Até agora, consegui reembolsar a maior parte da lua de mel, embora tenha tido um problema com o bilhete porque a Sarah estava voando com o nome de solteira e nossa transportadora tem uma regra de sobrenome para mudanças de nome. De qualquer forma, eles permitiram que eu cancelasse e recebesse um reembolso parcial e reservasse para minha irmã, que estará acompanhando seus 2 irmãos e sobrinhas para a Flórida daqui a algumas semanas. Estou adiando o cancelamento dos locais até depois de falar com a Sarah porque não quero alertar ninguém até que o Marte tenha a chance de confrontar a Evelyn, mas absolutamente vou informar minha família e amigos ainda esta tarde e implorar para que mantenham isso em segredo. Estou basicamente em frenesi agora, cancelando o que posso cancelar, e estou indo para o banco em breve para abrir uma nova conta e organizar o pagamento das contas. Sobre as finanças, algumas pessoas mencionaram, mas deve estar tudo bem. A hipoteca está no meu nome, já que não estamos casados, e tenho a maior renda, mas a Sarah contribuiu com cerca de 20 mil em comparação com meus 60 mil para o pagamento inicial. Provavelmente terei que pagar a ela esse dinheiro e alguma parte das parcelas do financiamento dos últimos 16 meses, mas poderia ser pior. A atualização foi fornecida como uma edição no mesmo post. São cerca de 20 horas e 30 agora e estou escrevendo isso da casa do meu amigo, Mark, um ex-colega de trabalho meu que também está no mesmo campo de trabalho. Como mencionei em uma atualização anterior, trabalho como analista de campo no departamento de uma seguradora de porte decente. Para quem não sabe o que é isso, basicamente sou um detetive particular. Meu trabalho é investigar o que pensamos poder ser pedidos fraudulentos relacionados à compensação de trabalhadores. De qualquer forma, como insinuei, Marty pediu minha ajuda para descobrir quem era o outro cara com quem Evelyn o estava traindo. Tudo o que tínhamos era um nome. Vamos chamá-lo de Jake. A primeira coisa que fiz não foi uma grande investigação, foi basicamente apenas passar pelo LinkedIn tentando encontrar o cara através das conexões de Evelyn, mas isso não trouxe nada, o que achei estranho. Marty me disse que Evelyn iria sair para beber hoje à noite depois do trabalho e que ela disse que não estaria em casa até por volta das 9 ou 10 horas. Ele não precisou me dizer o que suspeitava, já que entendi logo de cara. Disse a ele que ajudaria, mas ele precisava ir comigo. Então entrei em contato com meu amigo Mark, expliquei a situação para ele e o convenci a nos encontrar mais tarde no dia. A primeira coisa que fizemos foi dirigir até a casa dos pais de Marty para que pudessem cuidar da neta deles. Não sei o que Marty disse a eles, já que esperei no carro. Depois disso, fomos ao local de trabalho de Evelyn. É um daqueles grandes centros comerciais com todos esses escritórios não descritivos em uma fileira em um estacionamento grande e não fechado. Dirigimos até encontrar o carro de Evelyn, então fiz Marty destrancá-lo com o segundo jogo de chaves. Em seguida, dei a Marty um gravador de voz ativado por voz e um rastreador GPS para colocar no carro. Uma vez feito isso, saímos e estacionamos um pouco mais abaixo na rua, esperando meu amigo chegar
chegar e para Evelyn sair do trabalho. Mark aparece cerca de 20 minutos depois, entra no carro conosco e, em cerca de 1 hora depois disso, Evelyn sai do escritório com 2 de suas amigas e um homem alto com aparência mais jovem e cabelos loiros. Eles estão obviamente de mãos dadas. E eu penso, droga, Evelyn, você está facilitando para mim. Tirei algumas fotos do carro e esperei até que Evelyn saísse no dela e comecei a rastreá-la. A princípio, pensei que ela pudesse ir direto para um hotel ou algo assim, mas não foi o caso. Em vez disso, ela dirigiu até um bar e grill razoavelmente bom em uma boa área da cidade e estacionou na rua. Passei por ela enquanto ela estava saindo do carro e entrando no estabelecimento. Depois encontrei meu próprio local de estacionamento e fui até lá. Primeiro enviamos Mark, já que ninguém o conhecia. Ele basicamente tinha 2 trabalhos. Primeiro, tentar conseguir qualquer foto que pudesse de Evelyn e Jake. Segundo, ser meu álibi. Mark e eu esperamos no carro por cerca de 20 minutos até eu receber a primeira série de mensagens de texto de Mark. Eram fotos de Evelyn e Jake, se pegando na frente de suas 2 colegas de trabalho. As suspeitas de Mark estavam certas. Elas estavam ajudando Evelyn a esconder o caso dele. Ele estava obviamente muito chateado e irritado. Evidentemente, uma das colegas de trabalho é casada e, como casal, são bons amigos de Mark e Evelyn, ambos tendo filhos pequenos com a mesma idade. Perguntei a Mark se isso é o suficiente para ele, mas ele diz que ainda realmente quer saber quem é esse cara. Tentei dizer a ele que podemos descobrir depois, mas ele está praticamente me implorando neste ponto. Então digo a ele para esperar. Mando uma mensagem para Mark que estou entrando e então entro no bar sozinho. A primeira coisa que vejo é Evelyn e seu grupo rindo e bebendo em uma daquelas mesas altas redondas perto da janela da frente. Quando entro, paro por um momento, finjo estar surpreso e então chamo a Evelyn de maneira amigável. Ela está obviamente chocada em me ver e todos ao redor dela ficam tensos imediatamente. Evelyn rapidamente me apresenta como noivo da irmã dela e diz que estamos nos casando em 2 semanas. Há muitos parabéns de todos. Agradeço a eles e depois estendo a mão para o cara loiro e me apresento com meu nome completo, esperando que ele responda da mesma forma. Ele responde, e fico um pouco surpreso. Ele não se chama Jake. Me apresento para todos os outros e então digo a Evelyn que estou ali para encontrar um colega de trabalho. Aceno para Mark e depois me desculpo. Quando chego até Mark, digo a ele o nome do cara, e ambos pegamos nossos celulares e começamos a trabalhar. Não demora muito para encontrarmos ele. Ele tem perfis em redes sociais e algumas decisões judiciais contra ele. Tudo faz sentido quando descobrimos que Jake é seu segundo nome. Neste ponto, estou basicamente grato por Evelyn não estar traindo Mark com 2 colegas de trabalho diferentes. Acontece que Jake tem 26 anos, é casado e tem uma filha de 1 ano. Isso só melhora. De qualquer forma, mando uma mensagem para Mark com o nome do cara e decido arriscar e dizer a ele para esperar mais alguns minutos. Basicamente, estou fazendo o papel de babá aqui no bar. Estou totalmente visível para Evelyn e seu grupo. Posso ver pelo canto do olho que ninguém está particularmente feliz com isso, e minha presença está realmente arruinando a noite deles. Isso é bom. Deixo isso continuar por cerca de 10 minutos e depois digo a Mark para mandar uma mensagem para Evelyn dizendo que ele vai passar a noite na casa dos pais dele com a filha deles. Não demora muito depois disso até eu pegar Evelyn tirando o telefone, mostrando para Jake e então todos decidindo arrumar as coisas. Evelyn vem até mim, diz boa noite e pergunta se Sarah e eu queremos ir jantar na casa deles neste fim de semana. Sorrio e digo que parece uma ótima ideia, desejando a ela e aos colegas uma boa noite. Mark e eu esperamos eles saírem, então pagamos a conta e voltamos correndo para encontrar Mark esperando. Há um pouco de hesitação aqui porque não sabemos exatamente o que Evelyn estava planejando. Eu assumi que ela poderia já ter reservado um quarto de hotel e estava indo para lá, o que teria complicado tudo e limitado o que eu poderia fazer, mas parece que hoje à noite era só para beber no bar. E não foi até Mark decidir passar a noite na casa dos pais que as coisas mudaram. Evelyn foi direto para casa e a seguimos de longe, estacionando na rua. Não demorou muito até outro carro entrar na entrada de Mark e vimos Jake sair, bater na porta e ser recebido por Evelyn. Eles entraram juntos. Neste ponto, são cerca de 19h30, e tenho minhas próprias coisas para fazer esta noite. Acho que, como amigo, já fiz tudo o que podia por Mark, e ele pode lidar com o resto sozinho. Sinto pena do cara, com certeza, mas não quero me envolver mais nesse drama do que já estou, e ser o ala dele enquanto ele confronta a esposa infiel é um pouco demais para mim, considerando minha situação. Mark diz que está tudo bem, que ele vai cuidar do resto sozinho. Acho que ele é mais homem do que você pensava, Evelyn. Ele vai até o carro de Evelyn, pega minhas coisas e nos despedimos. Isso foi há quase 2 horas. Recebi uma mensagem de texto de Mark dizendo que estava resolvido e que ele estava indo para a casa dos pais de verdade desta vez, mas meu telefone não está tocando muito, então não sei o que está acontecendo com Evelyn. Estou na casa de Mark desde então. Acho que isso conclui basicamente minha parte na história de Mark. Se ele foi esperto e ouviu meu conselho, ele estava gravando com o celular quando entrou na casa. Vou descobrir mais tarde. Minha maior prioridade agora é ir para casa e dizer a Sarah que o casamento acabou. Ela, quase 100% certeza de que ela vai reagir mal. Não tem como ela não reagir. Mas como eu disse, simplesmente não posso me casar com ela agora. Não sei o que o futuro reserva para nós ou se vamos nos separar ou não, mas definitivamente não vamos nos casar tão cedo.
cedo. Para as pessoas que continuam dizendo, por que você não falou com ela primeiro? Por que não a confrontou? Tenho que dizer, vocês são estúpidos. Ela mentiu descaradamente na minha frente para o cunhado dela, que ela conhece há cerca de 10 anos e supostamente acha um marido e pai incrível. Querida, talvez você seja ingênua o suficiente para pensar que alguém pode mentir tão friamente para alguém que supostamente se importa e depois contar a verdade para você, mas eu não sou assim. Até aquele momento, nunca tive motivo para desconfiar de Sarah ou não confiar nela, mas ela foi literalmente indigna de confiança na minha frente e eu devo deixar passar ou esperar que ela seja honesta comigo. Acho que vocês não sabem como é ter toda a sua visão de alguém mudar em um instante. É desorientador e, francamente, um pouco angustiante. Estou realmente impressionado por ter mantido a calma e seguido meus instintos em vez de confrontá-la imediatamente, porque isso me levou à verdade. Teria sido ridiculamente fácil para ela mentir para mim e depois apagar aquelas mensagens de texto. Se ela tivesse feito isso, nunca teria lido as coisas horríveis que ela disse, nunca teria visto como ela pode ser tão dupla e falsa e nunca teria percebido quanto eu realmente não a conhecia. Estou indo para casa para conversar com Sarah. Vou atualizar mais tarde para que todos saibam qual é o veredicto final. Não espere que seja bom. Aqui está outra atualização para vocês. Acho que há muito para falar e muita coisa aconteceu. Na maioria das vezes, se eu for honesto, não foi nada bom. Bem, na verdade, foi terrível, mas vou chegar lá. Primeiro, saí da casa do Mark bastante tarde naquela noite. Sarah já sabia que eu estava fora discutindo negócios com ele, embora não tivesse ideia de que o negócio era, na verdade, o caso da irmã dela. Mas mesmo assim, estava ficando tarde demais, principalmente porque eu estava tentando reunir coragem para voltar para casa e enfrentá-la. Depois de 2 ou 3 discursos motivacionais do Mark, finalmente me levantei e mandei uma mensagem para Sarah dizendo que estava indo para casa e saí com o meu carro. Como eu disse na última atualização, eu estava surpreso quando cheguei lá, porque quando entrei na casa, Evelyn estava chorando no sofá com Sarah. Não vi o carro de Evelyn na garagem quando cheguei em casa, então isso provavelmente foi a última coisa que eu estava esperando. Fiquei paralisado por um momento e quase virei e saí. Isso não era como eu imaginava que isso iria acontecer, e eu sabia que a presença de Evelyn ia tornar uma situação ruim 1 milhão de vezes pior. Ainda assim, eu tinha um cronograma para seguir. Eu tinha amigos para avisar e preparativos de casamento para cancelar, e o relógio proverbial estava ticking na parte de trás da minha cabeça. Quando entrei na sala, tanto Sarah quanto Evelyn olharam para mim em reconhecimento, mas o tumulto de acusações nunca veio. Apenas encarei de volta, levantando os olhos em questionamento. O momento passou e Evelyn voltou a chorar. Sarah voltou a confortar, e eu deixei isso pendurado no ar de forma desconfortável por meio minuto enquanto pensava. Parecia que Marty não havia mencionado minha ajuda na descoberta do caso de Evelyn. Decidi fingir ignorância, não por qualquer razão além de querer ver como Sarah reagiria. Peguei um assento em uma poltrona, coloquei minha bolsa de laptop no chão e tirei meu telefone do bolso. Fiz parecer que eu estava mexendo nele e então perguntei a elas, o que está acontecendo? Evelyn continuou chorando, mas Sarah olhou para mim e disse, Marty está se divorciando da Evie. Bem, sim, eu meio que imaginei. Decidi prosseguir com a pergunta óbvia. Por quê? Perguntei a ela. Sarah parou de fazer carinho nas costas de Evelyn por um momento e olhou para mim. Eu quase pude ver seu rosto se contorcer. Imagine a expressão que uma criança de 5 anos faz quando você diz para ela comer brócolis ou terminar seus feijões. Evelyn lançou um olhar para Sarah que eu não precisava ser irmão para entender, e houve uma pausa até que Sarah finalmente disse, ela o traiu. Agora, tenho que admitir que essa resposta me surpreendeu. Absolutamente não era o que eu estava esperando. Claro, os leitores mais cínicos aqui podem pensar, bem, o segredo já tinha sido revelado, então não há sentido em esconder, e sim, isso é verdade. Mas também é verdade que ela poderia facilmente fingir ignorância ou até mesmo formular de outra maneira. Como o Marty acusou Evie de traição, em vez de basicamente confirmar isso na minha frente. Talvez eu esteja sendo pedante aqui, mas é parte do meu trabalho prestar atenção não apenas ao que as pessoas dizem, mas como eles dizem. Evelyn não estava feliz com isso. Ela meio que se encolheu no sofá um pouco e fez essa estranha combinação de suspiro e soluço ao mesmo tempo. Eu queria continuar, ir direto ao ponto, por assim dizer, mas devo ter gaguejado um pouco. Sarah provavelmente interpretou como choque, embora ela estivesse certa em certo sentido, apenas não como ela assumiu. Você sabia? Sarah não disse nada, apenas acenou com a cabeça, ainda esfregando o ombro da irmã. Eu não hesitei e perguntei pela pergunta óbvia de acompanhamento. Quanto tempo? A resposta veio mais facilmente do que eu pensava, 6 meses. Fiquei chocado com o quão facilmente ela admitiu isso. Evelyn também ficou chocada. Ela afastou a mão da irmã com um tapa, e acho que até Sarah ficou um pouco chocada ao dizer isso em voz alta. Eu recuei na poltrona, com a expressão no rosto. Era hora de arrancar o resto daquele band-aid de uma vez. Não vamos nos casar. Havia 2 olhares de surpresa e um coro de o quê? De ambas as irmãs. Eu me levantei e repeti, não vamos nos casar. Não posso me casar com alguém que encobriria adultério, especialmente por 6 meses. Sarah se levantou do sofá e abriu os braços. A linguagem corporal era, você não pode estar falando sério, mas eu apenas coloquei as mãos na frente de mim. Eu estou falando sério. Não gosto disso nem um pouco. Não gosto que você tenha participado disso, e não posso me casar com você sentindo isso. Seria um erro, mas os soluços
soluços começaram imediatamente, e até Evelyn fez aquela coisa com a boca que parece um peixe tentando sugar ar. Houve choros de Sarah, acusações de não amá-la, apelos ao meu senso de dever, à perda de dinheiro, ao inconveniente para todos os nossos amigos, ao constrangimento de tudo isso. Francamente, não era nada que eu já não tivesse pensado, mas definitivamente parecia diferente ouvir Sarah dizer isso entre soluços. Foi neste ponto que provavelmente cometi um grande erro. Bem, talvez não, porque eu não tinha ideia de quanto tempo Marty teria mantido minha participação em tudo em segredo, mas na tentativa de convencer Sarah da finalidade de tudo, eu disse: olha, eu já cancelei a lua de mel, não vai acontecer. Eu sabia que era uma bomba no segundo em que saiu da minha boca, e a explosão foi quase imediata. Evelyn, para crédito dela, sempre foi bem rápida na compreensão, o que provavelmente, como ela conseguiu enganar seu marido por tanto tempo, eu quase pude ver a realização surgindo nela quando ela juntou todas as peças com minha aparição no bar mais cedo naquela noite. Ela gritou: seu filho da pute, e voou pela sala na minha direção. Agora, eu não sou um cara enorme, mas também não sou fraco, mas a força com que Evelyn se lançou em mim me fez recuar e mal tive tempo suficiente para levantar as mãos antes que ela começasse a arranhar meu rosto com as unhas. Eu quase perdi o telefone que ainda segurava na mão, mas ainda consegui empurrá-la para longe e disse bem alto: Evelyn, saia de cima de mim. Sarah, controle sua irmã. Evelyn fez outra investida em minha direção, mas surpreendentemente Sarah fez exatamente o que pedi, envolvendo os braços em torno da cintura da irmã e a segurando no lugar. Eu olhei para Evelyn e gritei: saia daqui agora mesmo ou vou chamar a polícia, segurando meu telefone para enfatizar. Sarah pediu para nós dois nos acalmarmos. Ela disse para mim que Evelyn não tinha para onde ir agora e que Marty pegou as chaves do carro dela, explicando a falta de um carro na garagem, mas eu não me importava. Eu estava 100% acabado com Evelyn e ia garantir que ela soubesse disso. Marchei até meu escritório em casa, tranquei a porta e liguei para a polícia. Disse a eles que tinha sido atacado pela irmã da minha noiva e que tinha me trancado no escritório, que estava sangrando no rosto, pois Evelyn me arranhou bastante do lado de dentro do meu olho esquerdo e que minha visão estava turva e que eu temia pela minha vida. Até disse a eles que tinha gravado toda a briga no meu telefone. Assim que terminei minha conversa, Sarah bate na porta e diz: por favor, saia. Precisamos conversar sobre isso. Por favor, eu te amo. Não faça isso. Não precisamos fazer isso. Até a Evelyn está arrependida e quer se desculpar. Tenho quase certeza de que essa última parte era mentira, mas Sarah estava claramente perdendo a cabeça. Não respondi a ela e suas tentativas de me convencer a sair do escritório terminaram provavelmente no momento em que a polícia chegou à nossa porta da frente. Eu pude ouvir Sarah conversando com eles e decidi sair. Os policiais eram dois homens. Um deles parecia mais jovem do que eu, talvez da idade de Sarah, e o outro parecia mais velho e mais irritado com a vida em geral. Me apresentei, apontei para Evelyn, dizendo que ela me atacou, e me ofereci para mostrar aos policiais a gravação. O mais jovem me perguntou se eu queria registrar queixa. Eu disse sim. Ele perguntou de novo se eu queria registrar queixa. Eu disse sim de novo. Nesse ponto, ambos os policiais se olharam e antes que o jovem policial pudesse abrir a boca de novo, eu disse sim. Caramba, eu quero registrar queixa. Eu tenho evidências em vídeo e isso vai para o tribunal, ou então vou ligar para o seu chefe e pedir para ele vir aqui fazer isso pessoalmente. Acho que eles ficaram bastante surpresos que eu soubesse o nome dele. Não que sejamos amigos ou algo assim, mas dado o meu ramo de trabalho, passo muito tempo interagindo com a polícia local e já conheci a maioria dos superiores ou falei com eles pelo telefone algumas vezes nos últimos anos. Honestamente, neste ponto eu estava ficando bastante irritado e, embora entendo o que esses caras estavam pensando, não concordo com isso de jeito nenhum. Fatos são fatos. Claro, eu talvez não esteja sangrando no chão, mas fui agredido na minha própria casa e queria que ela fosse embora. Felizmente, essa situação não escalou imediatamente e os dois policiais algemaram Evelyn e a colocaram no banco de trás da viatura. Ela estava gritando e chorando como uma maníaca tagarela o tempo todo. Sarah não estava muito melhor. Ela continuava dizendo não, por favor, não repetidamente. Neste ponto, o policial mais jovem voltou atrás e nos perguntou se estava tudo bem aqui. Eu apenas disse que ia para a cama. Ele perguntou de novo para Sarah e ela não respondeu imediatamente. Então ele disse: está tudo bem aqui, senhora. Estava claro o que ele estava procurando. Neste ponto, eu realmente não gostava desse cara, mas mordi minha língua. Sarah finalmente percebeu que o policial estava falando com ela e apenas assentiu para ele. Obviamente, o cara não ficou satisfeito com isso e começou a perguntar para ela de novo. Momento em que eu intervi e disse: se você quer ir pescar, pode fazer isso lá no gramado onde minha câmera de campainha não está gravando. Acho que neste ponto eu tinha cedido minha sorte com esse cara uma ou duas vezes, mas o que eu poderia fazer? Acho que estava a cerca de 30 segundos de levar as algemas até que seu parceiro chegou e basicamente o puxou para longe. Ele era um homem mais velho, provavelmente na casa dos 50 anos, e provavelmente não queria processar duas prisões logo no início do turno. Eles foram embora levando Evelyn embora, espero, fora da minha vida para sempre. Neste ponto, estou pensando se quero ficar aqui ou não. O fato de meus pais morarem algumas horas daqui, combinado com o pensamento sobre como vou ficar pobre a curto prazo, descartou tanto a casa deles quanto um hotel, então decidi apenas dormir no quarto de hóspedes. Sarah fez alguns esforços fúteis para me fazer conversar com ela ou para
para eu dormir na nossa cama, mas eu apenas disse que conversaríamos amanhã e então estava cansado e não queria ser incomodado. Felizmente, ela me deixou em paz e eu desmaiei pesado, mais do que tinha em anos, o que praticamente nos leva à última atualização. Mas queridos amigos do Reddit, deixe-me dizer isso, o próximo dia foi de longe o dia mais estranho da minha vida. Para começar, acordei às 11 horas da manhã e Sarah ainda estava em casa. Ela tinha limpado a casa de cima a baixo, quero dizer, o chão brilhava, o banheiro reluzia. Eu poderia lamber o linóleo do banheiro e provavelmente estaria fresco. Ela obviamente estava ocupada, mas quando me viu, ela meio que ficou pairando fora do alcance imediato, não se envolvendo completamente, mas parecendo que queria dizer algo. Eu entendo. A noite passada foi traumática para todos e ela provavelmente estava incerta. Tipo, eu acabei de cancelar o casamento no calor do momento? Eu estava falando sério sobre isso? Eu realmente estava com raiva? Respirei fundo e disse a ela que precisávamos terminar de conversar. Ela tentou se sentar ao meu lado no sofá e pensei em rejeitá-la, mas não fizemos isso. Não íamos nos casar, mas não precisava agir como se a odiasse porque, sinceramente, eu não a odiava. Eu estava decepcionado com ela, decentemente enojado com algumas das coisas que li nas trocas de mensagens entre ela e sua irmã, mas ambos estávamos machucados aqui e eu não queria piorar as coisas ou escalar para um ponto onde a vida pudesse ficar mais complicada do que já estava. Levou mais algumas convicções da minha parte para Sarah realmente e completamente acreditar que o casamento estava acabado. Ela não estava lidando bem com isso. Inferno, isso é um eufemismo. Ela estava um desastre. Acho que ela estava hiperventilando algumas vezes. Eu estava me segurando melhor, mas obviamente não só essa era a minha ideia. Eu também tive mais tempo para me acostumar com isso. Finalmente, ela fez a pergunta séria. E nós? Eu sei que vou receber muito ódio das pessoas por isso, especialmente do tipo de redditors que acham que cada infração em um relacionamento é motivo para destruí-lo completamente. E de fato, alguém poderia até dizer que cancelar o casamento foi como lançar uma Moab em nossa parceria de 6 anos. Mas sinceramente eu não tinha uma resposta para Sarah naquele momento. Eu simplesmente não sabia, e disse isso a ela. Eu disse que li todas aquelas mensagens de texto e que isso me mostrou um lado dela que eu não conhecia e que eu não estava mais certo sobre ela ou sobre nosso relacionamento. Eu disse que não conseguia entender por que ela iria concordar com Evelyn criticar Marty e participar disso, e até incentivá-la, e trair não apenas ele, mas também a filha deles. Ela só continuava dizendo eu sei, foi errado, eu sei. Pedi uma explicação a ela, mas ela não pôde fornecer uma. Ela apenas disse que se deixou levar e que tinha que escolher a irmã. Eu disse a ela que achava que uma boa irmã era alguém que te mantinha no caminho certo e não te dava carta branca para ser um idiota. Ela concordou comigo e disse que faria melhor, mas que Evelyn sempre foi a líder quando eram crianças e ela sempre foi a seguidora. Eu entendo isso. Eu também tenho um irmão mais velho, embora eu seja um pouco mais independente. Também passei os últimos 18 anos da minha vida com ele morando do outro lado do planeta, exceto pelas ocasionais visitas no dia de ação de graças ou Natal. Mas ainda assim, talvez eu estivesse um passo à frente de Sarah porque meu irmão mais velho era um cara decente, enquanto Evelyn era um lixo. Agora, aqui é onde eu levo o segundo grande choque da minha vida em como 48 horas. Sarah me diz, não é justo, não é justo. O que não é justo? Perguntei a ela. Você estava trocando mensagens sexuais com aquela vadia esposa Mandy no Instagram no ano passado, e eu superei isso. Fiquei tão machucada, mas superei. Por que você não consegue superar isso? Por quê? O que diabos ela está falando? Quem é essa vadia esposa Mandy? Como eu não tenho a menor ideia. Perguntei se ela estava drogada ou tendo um surto psicótico. Ok, isso foi maldade da minha parte, mas absolutamente não estive fazendo cibersexo ou trocando mensagens sexuais com ninguém, especialmente não com alguma garota do Instagram. Estou protestando bem alto nesse ponto e Sarah está gritando comigo entre lágrimas, dizendo que viu as mensagens do ano passado e que ela decidiu não me confrontar porque eu parei. Evidentemente, ela vinha checando minhas redes sociais do meu computador de casa quando estou no trabalho, o que deveria ter sido realmente entediante porque tenho apenas familiares e alguns colegas de trabalho lá. Tento argumentar isso com ela, oferecendo-me para deixá-la entrar em todas as minhas contas e verificar por si mesma, mas ela está apenas me chamando de mentiroso e pervertido e todo tipo de coisa. Ela começa a jogar coisas em mim e as coisas estão ficando fora de controle. E eu digo a ela que se ela jogar mais uma coisa, vou mandá-la sair desta casa assim como fiz com sua irmã. Ela me xinga e sai pisando duro até o quarto principal e bate a porta com força. Neste ponto, estou tão confuso que mal sei o que pensar. Entro no meu escritório, ligo o desktop e digito vadia esposa Mandy no Google. Com certeza, há um Instagram, um Twitter, um Reddit e, é claro, um OnlyFans. Clico em um dos links do Instagram e aparece uma postagem de uma mulher extremamente peituda, claramente ultrapassando os limites da ciência e da tecnologia. E adivinhem de onde ela é? Austrália. Lembram de todo aquele discurso legal que eu fiz sobre meu irmão? Adivinhem quem estava hospedado conosco no último Natal, vindo da Austrália. Adivinhem para quem eu disse, claro, fique à vontade para usar meu computador do escritório para jogar se estiver com jet lag? Pelo que consigo perceber, meu irmão, depois que sua esposa e filhos foram dormir, entrou no Aether ou em algo do tipo e provavelmente estava pagando para fazer sexo virtual com essa garota. Que cara ótimo. Agora, adoraria ligar para meu irmão e não
não apenas confirmar minhas suspeitas, mas também dar uma bela bronca nele. Mas são 2 ou 3 da manhã, então terá que esperar. Mas estou nas paredes aqui tentando entender como me sinto em relação a tudo isso. Estou totalmente decepcionado com todos. Pergunto a mim mesmo, o que este mundo está se tornando? Por um breve momento, tento ligar os pontos entre o que diabos Sarah viu meu irmão fazer e o que ela fez com a Evelyn, mas, por mais que eu tente, não faz muito sentido. Talvez ela seja uma pessoa mais tolerante ou perdoável do que eu, o que explicaria por que ela não me confrontou quando viu isso, mas eu gostaria que ela tivesse feito isso. Isso teria me dado a oportunidade de explicar diretamente minha posição pessoal sobre essas coisas e até mesmo mostrar como eu agiria. Pode ter influenciado ela de alguma forma positiva mais tarde ou talvez não teria importado. Não sei. Tudo o que sei é que este post está se tornando um romance e já perdi a maior parte da manhã, quando deveria estar trabalhando para tirar isso da minha cabeça e colocar nesta página. Sinto-me melhor por ter feito isso, mas ainda provavelmente há mais 2 ou 3 posts restantes para contar. Não vou postá-los neste subreddit novamente. Não tenho certeza se eles me deixariam, mas vou tentar atualizar silenciosamente meu perfil nos próximos dias com o resto da confusão, falar com meu irmão, falar com meus pais e os pais de Sarah e, finalmente, onde Sarah e eu estamos. Uma coisa que posso dizer, no entanto, é que parece que a maioria dos meus relacionamentos familiares imediatos está incrivelmente tensa por vários motivos. Meus pais são em grande parte solidários, mas isso está se tornando menos verdadeiro agora que a realidade da perda financeira está se instalando. Sim, o casamento ainda está cancelado. Isso foi praticamente certo desde o início. Os pais de Sarah estão um pouco mais irritados, e tenho certeza de que estão espetando alfinetes em bonecos de voodoo com a minha imagem agora. Evelyn, para quem está se perguntando, não está mais na cadeia. Ela conseguiu que Sarah a tirasse de lá, e até repreendi Sarah por isso, chamando-a de subordinada de sua irmã, o que acho que realmente mexeu com ela, porque ela me escreveu uma carta de 20 páginas sobre como sua irmã sempre a mandava ao redor durante toda a infância. Li 2 vezes agora, e gostaria que tivéssemos conversado sobre isso praticamente a qualquer momento nos últimos 6 anos. Talvez as coisas seriam diferentes. Não sei. De qualquer forma, leia se alguém ainda estiver interessado. Espero um capítulo final dessa saga em 1 ou 2 dias, e talvez um acompanhamento após a data original do casamento passar. Atualização de 10 de agosto de 2023. Esta atualização demorou mais do que eu originalmente pretendia. Muitas coisas aconteceram nos últimos dias que me mantiveram bastante ocupado, e só foi hoje, depois do almoço, que pude me sentar e escrever isso. Tentarei passar o máximo possível antes disso. No entanto, quero mencionar algumas coisas em resposta aos comentários do último post. Tentarei ser breve. Em primeiro lugar, não sei muito sobre o que está acontecendo com Marty, esposa, sobre o divórcio, além do que, para meu conhecimento, ele ainda está se divorciando dela. Obviamente, sem papéis ou qualquer coisa do tipo, mas a intenção é clara. Além disso, não estou realmente em posição de advogar por qualquer tipo de curso de ação que Marty deva tomar, oferecendo-lhe conselhos legais ou ajudando-o em qualquer coisa relacionada ao outro homem ou rastreando a esposa do outro homem, etc. Marty é um homem adulto e pode fazer o que quiser com a situação. Minha posição como seu amigo é apenas apoiá-lo e oferecer conselhos se ele pedir. Em segundo lugar, isso não é algum tipo de marketing dissimulado para uma garota do OnlyFans. Se fosse, eu deveria tê-lo feito no primeiro post, que alcançou a primeira página do Reddit e foi visto por mais de 3 milhões de pessoas. Além disso, dado que este post ficou tão popular no Reddit, não é realmente uma surpresa que a Bimbo Wife Mandy, outro redditor, tenha visto seu nome. Poderia facilmente ter sido qualquer outra das centenas e centenas de garotas que usam o Reddit para postar suas fotos. E, falando rapidamente de Mandy, eu realmente conversei com ela. Ela foi bastante útil em confirmar algo para mim, e como pessoa ela parece ser bastante legal. Mas, pessoal, não há planos de romance aqui no futuro. Mandy é casada, evidentemente muito feliz, há quase 2 décadas, e francamente, embora seu marido deva ser legal com isso, ela é demais para um simples corretor de seguros como eu lidar seriamente. Então, com tudo isso esclarecido, vamos para a atualização. Na última vez que escrevi, terminei assumindo que meu irmão tinha usado meu computador do escritório para conversar com Mandy, mas já era tarde demais para eu contatá-lo. Sou daqueles caras que, uma vez que um problema é colocado na minha frente, preciso estar ativamente trabalhando para resolvê-lo. Isso é ótimo para minha escolha de carreira, mas em situações como essa, tudo o que eu estava fazendo era me deixando louco. Então, decidi respirar fundo, deixar tudo para depois e seguir em frente com o que eu precisava fazer. A primeira coisa foi tentar entrar em contato com todas as pessoas do meu lado que convidei para o casamento e que ainda não tinha informado sobre seu cancelamento. Como vocês podem se lembrar, eu já havia informado meus pais e os tinha contatado para que entrassem em contato com meus parentes no dia em que tomei minha decisão, mas apenas eu e Sarah temos a lista completa de convidados, então eu precisava fazer o resto por conta própria. A fim de respeitar meus amigos, decidi ligar ao invés de mandar mensagem, mas isso pode ter sido uma má ideia, já que cada ligação resultava tipicamente em uma explicação detalhada do porquê eu estava cancelando o casamento. Eu sei que poderia ter dado alguma outra desculpa, mas eu queria que as pessoas soubessem que não estava sendo frívolo ou apenas tendo um sentimento passageiro como frio nos pés. Era importante, não apenas para minha reputação, mas eu
acho que para mostrar respeito às pessoas que haviam concordado em vir naquele dia para apoiar a mim e Sarah como casal. Por causa disso, só consegui entrar em contato com todos tarde da noite, o que significava que já era manhã na Austrália. Eu sabia o que precisava fazer, mas queria garantir que tudo estivesse em ordem, então dei uma pausa e fiz um sanduíche na cozinha. Notei que Sarah não estava em casa. Não fazia ideia de quando ela saiu, então me sentei para comer e pensar no que fazer com a situação do meu irmão. Vamos chamá-lo de Cal para encurtar. Cal e eu sempre fomos bem próximos, apesar dele ter 13 anos a mais que eu. Ele era meio que uma figura quase parental na minha vida, porque, quando eu comecei a ter memórias de longo prazo, ele já estava no caminho para se tornar adulto. Ele sempre foi generoso com seu tempo, brincava com seu irmãozinho quando outros adolescentes provavelmente teriam evitado tal atividade como a peste, e sempre me pareceu muito maduro e sábio crescendo. Eu o respeitava muito. A ideia de que ele estava trocando mensagens com uma garota que não era sua esposa na minha casa era algo que eu ainda estava tentando entender e precisava decidir o que fazer. Conversar com ele sobre isso era óbvio, mas nesse ponto, dado quanto meu relacionamento com Sarah estava em ruínas, eu não sabia se me importava em fazer ele confessar apenas para limpar meu nome. Havia algo para salvar de qualquer forma? Eu precisava, pelo menos por questão de propriedade, gritar com ele sobre isso e convencê-lo a parar. No entanto, não estava certo se iria entregá-lo ou não à minha cunhada. Tudo dependia do que ele me contasse e se eu acreditasse nele ou não. Terminei minha refeição e entrei no Facebook para fazer uma videochamada com Cal. Cal trabalha principalmente em casa como um trabalhador remoto, já que sua área está relacionada à tecnologia, e ele está quase sempre disponível durante o dia. E hoje não foi exceção. Nem tocou mais do que uma ou duas vezes antes dele atender. Nos cumprimentamos, trocamos algumas amenidades, então eu meio que mergulhei nisso e perguntei se ele tinha estado usando meu computador para flertar com mulheres na internet quando estava me visitando. O rosto de Cal congelou e ele se inclinou para fora do enquadramento da câmera. Obviamente estava fechando a porta do escritório. Sim, eu fiz, ele me disse. Eu praguejei baixinho e expliquei a Cal como Sarah pensou que seu flerte era meu, já que ele usava meu computador. Expliquei que não estava feliz em assumir a culpa por ele e perguntei diretamente se Karen, que é minha cunhada, sabia disso ou não. Ele titubeou por alguns segundos, tropeçando em suas palavras, e então pareceu um pouco envergonhado e disse que não, Karen não sabia, e ele preferia que continuasse assim. Ele prosseguiu explicando que o relacionamento deles estava bastante complicado desde que o caçula nasceu há 4 anos, principalmente no departamento do quarto. Cal sempre foi uma pessoa bastante reservada, especialmente quando se tratava de detalhes íntimos, ou pelo menos sempre foi assim quando falava com seu irmãozinho muito mais novo. No entanto, desta vez, ele simplesmente desabafou tudo. As coisas estavam ruins. Ele estava cansado de ser rejeitado. Karen sempre estava cansada, não importava o que ele fizesse ou o quanto ajudasse em casa. Eventualmente, isso levou a problemas do lado dele, uma espécie de ansiedade de desempenho nas poucas ocasiões em que Karen estava realmente disposta a se divertir na cama, e as coisas só pioraram a partir daí. Basicamente, ele disse, não importa quantas meias ele tirasse do chão, quanto de roupa ele dobrasse, quanto de louça ele lavasse, ou quanto tempo passasse cuidando das crianças, ele não conseguia nada. Simplesmente não estava acontecendo. Então, comecei a passar tempo no meu escritório à noite trabalhando. Ele até fez aspas com os dedos quando disse isso. Evidentemente, seu trabalho à noite se transformou em uma dependência bastante séria dos sites de conteúdo adulto, o que, dada a relativa privacidade que ele tinha em seu escritório para o trabalho legítimo, saiu de controle rapidamente. Perguntei se ele ainda estava fazendo isso, e ele jurou que não. Eu pensei que acreditava nele quando ele disse isso. Ele parecia sincero, mas eu tinha essa sensação irritante no fundo do crânio de que algo estava errado. Talvez fosse por causa de toda a decepção que encontrei recentemente, mas eu estava duvidando do meu próprio irmão, que sempre foi um cara confiável para mim em toda a nossa vida juntos. Eu realmente odiava estar nessa situação. Agora, o problema que eu enfrentava era bastante complexo. Primeiro, se eu quisesse limpar meu nome, teria que fazer meu irmão contar para Sarah que era ele o tempo todo. No entanto, se ele fizesse isso, não havia garantia de que Sarah não contaria com despeito para Karen. Pessoalmente, pensei que seria melhor se Karen soubesse, mas ao mesmo tempo não sabia se me sentia confortável em potencialmente destruir o casamento do meu irmão por algo que ele não só disse ter parado, mas estava nessa espécie de zona moral cinzenta para mim. Eu não tinha uma resposta imediata sobre o que fazer, mas o instiguei a contar à esposa sobre isso e a procurar aconselhamento matrimonial. Ele disse que eles realmente tinham ido por 6 meses, embora tenha sido útil. O que realmente o ajudou foi conseguir uma receita para Viagra genérico. Eu realmente cuspia água na tela do computador com isso. Ele me disse que estavam tentando garantir que tivessem tempo íntimo pelo menos algumas vezes por semana e o Viagra o curou da ansiedade de desempenho, ao ponto de agora estarem ansiosos para passar tempo juntos depois que as crianças iam para a cama. A essência geral disso foi algo como: ei, isso está indo na direção certa agora. Por favor, não estrague isso para nós. Eu realmente não queria estar nessa posição. Não apenas pelo bem de Cal e Karen, mas também pelas minhas 2 sobrinhas. E se o que Cal me disse fosse verdade, eu poderia estar jogando uma bomba relógio em um relacionamento que estava começando a se consertar. Era imprevisível o que aconteceria. Então, sim, pode desapontar algumas pessoas, mas naquele momento eu
senti que a melhor opção que eu tinha era esperar e ver. Afinal, eu iria encontrá-lo pessoalmente em algumas semanas, e uma vez que o tivesse sozinho em uma sala e algumas bebidas, definitivamente iria chegar ao fundo disso. Parecia a melhor opção de qualquer maneira. Naquela noite, fui para a cama mais cedo. Não vi Sarah até a manhã seguinte. Ela parecia exausta, como se tivesse uma falta distinta de sono. Perguntei onde ela estava, mas por hábito. Afinal, estávamos juntos há quase 6 anos. Ela me disse que tinha ido ao tribunal para a audiência de Evelyn para pagar fiança e depois a tinha levado para a casa dos pais e passado a noite lá. Ela fez questão de dizer como foi horrível ter que explicar aos pais dela que eu havia cancelado o casamento. Perguntei se seus pais sabiam o motivo, e ela rosnou: é claro que sabem. Tentei me manter calmo, mas nesse ponto do drama, eu estava perdendo. A respirei de volta para ela. Você vai se mudar para lá para que elas tenham as 2 meninas em casa agora. Era infantil e mesquinho, mas o fato de ela ter tirado Evelyn da cadeia me irritou além do normal. Você não precisa ser um idiota sobre isso, ela disse, ao que respondi. E você não precisa ser a lacaiada de Evelyn. Pude ver Sarah recuar visivelmente quando disse isso a ela. Obviamente, tinha mexido com ela. Nos cantos dos olhos, começaram a surgir lágrimas, e eu esfriei minha raiva. Ficamos ali, distantes, na sala de estar da nossa casa, e não dissemos nada por um bom minuto ou 2, até que Sarah decidiu continuar falando. Nossos pais vão estar aqui às 3. Eu realmente dei um tapa na minha própria testa com isso. Estava prestes a explodir com ela por não me consultar sobre isso, mas decidi que era apenas o meu próprio ego. Afinal, eu precisava me sentar com eles e acertar os detalhes em relação ao casamento e o que restava do depósito, e precisava explicar, pelo menos uma vez pessoalmente, a todos por que isso não estava acontecendo. Então, vamos fazer isso e acabar com isso. Tentei me manter ocupado, mas não há muito que você possa fazer em um domingo, exceto desperdiçar tempo. E desperdiçar tempo não é muito agradável quando você sabe que está indo direto para o abatedouro em apenas algumas horas. Ainda assim, às 15 horas, nossos pais chegaram. Sentamos todos à grande mesa da cozinha que Sarah comprou apenas um mês depois de fecharmos a casa. Era de segunda mão do Facebook Marketplace, mas ela adorava porque era de carvalho maciço com um acabamento bonito e capaz de acomodar muitas pessoas. Ela sempre quis ter grandes festas de jantar com nossas famílias, só que não assim. As próximas 3 horas foram desgastantes. Ninguém estava feliz, nem deveria estar. Acho que o melhor apoio que recebi veio, sem surpresa, dos meus próprios pais, mas até isso foi moderado, essencialmente ao longo das linhas de bem. É a decisão dele, o que mais ou menos significa sim. Também achamos isso loucura, mas ainda o apoiamos. Honestamente, estava tudo bem para mim. Não precisava que meus pais enfrentassem o estigma por associação de cancelar o casamento. Eu estava bem em assumir isso. Eventualmente, chegamos a um acordo decente em relação ao casamento. Tentaríamos recuperar o dinheiro que pudéssemos, dividiríamos conforme contribuído e comeríamos as perdas restantes de forma coletiva. No entanto, quando se tratou do assunto da casa, Sarah se opôs veementemente à minha ideia de reembolsar ela ou seus pais pelo depósito. Basicamente, ela não tinha a intenção de se mudar agora. Como você pode imaginar, Sarah e eu não tínhamos realmente conversado sobre a situação de moradia juntos em muitos detalhes. O fato de eu ter trazido à tona a questão da equidade da casa pareceu chocá-la, porque a implicação aqui é que eu espero que ela saia da nossa casa. Ela fez um escândalo, e eu não a culpo. Eu deveria ter resolvido nosso status de relacionamento com ela primeiro antes de tentar negociar um plano de pagamento com os pais dela. Realmente entreguei minhas cartas a todos sobre como me sentia em relação ao nosso relacionamento, e embora acredite que nossos pais esperassem ou até entendessem, Sarah estava furiosa. Ela absolutamente não aceitou a ideia de nós terminarmos por causa disso, e deixou claro: não vou sair da minha casa, e nós não vamos terminar. E foi mais ou menos assim que terminou minha noite de domingo. Depois que nossos pais saíram, Sarah e eu tentamos conversar mais um pouco, mas ficamos andando em círculos um ao redor do outro, e tive que conter minha inclinação natural de criticá-la até chegarmos a uma resolução. Sinceramente, eu estava muito cansado e só queria desligar meu cérebro. Acredite ou não, acabamos apenas sentados no sofá e assistindo a um filme juntos em silêncio até a hora de dormir. Deixamos assim, com vamos falar mais sobre isso amanhã, e nos retiramos para nossos quartos separados. Na segunda-feira, acordei com uma grande carta escrita à mão deslizada sobre a porta de Sarah. Dei uma breve olhada nas primeiras páginas e decidi lidar com isso mais tarde, e fui trabalhar. Quando saí, Sarah ainda estava na cama. Ela deve ter ficado acordada até tarde escrevendo aquela carta. No escritório, marquei algumas reuniões e comecei a ligar para locais e fornecedores que estavam na minha lista. Os resultados foram mistos. As pessoas do serviço de buffet estavam determinadas a me fazer pagar a maior parte das taxas deles sob o pretexto de que tinham encomendado a maior parte da comida. Eu rebati isso perguntando se eles esperavam que eu comesse um bife de uma semana atrás, mas meu apelo caiu em ouvidos surdos. Tentei falar com a mulher que comandava o negócio de buffet e explicar o que aconteceu, mas isso pareceu apenas firmar sua resolução de conseguir o máximo de dinheiro possível de mim. Inversamente, o DJ que eu havia contratado para o entretenimento foi incrivelmente gentil e nos devolveu quase todo o dinheiro. As coisas continuaram assim e, durante o dia, entre fazer ligações e trabalhar, li a carta de Sarah. Agora, são 20 páginas de palavras escritas, então vou resumir a essência
adolescência. Desde a infância, Sarah foi intimidada por Evelyn e, em resposta, a maneira de Sarah lidar com isso era basicamente concordar com o que quer que Evelyn quisesse ou quisesse ouvir. Ela continuou dizendo que isso se tornou uma espécie de modo geral de operar em sua vida, que ela estava apenas com medo de balançar o barco, causar um problema ou às vezes até expressar uma opinião. Refleti sobre isso porque, verdadeiramente, quando olho para trás em nosso relacionamento com um olhar mais crítico, acho que Sarah foi um pouco perfeita demais como namorada. O que quero dizer é que ela nunca discordava de mim, nunca priorizava seus planos sobre os meus, ou até realmente defendia algo contra o que eu queria fazer. Ela se esforçava para parecer útil e, no geral, agia mais ou menos como uma mulher de concordância em nosso relacionamento. Quero dizer, nunca tínhamos sequer tido um desacordo menor em 6 anos, muito menos uma discussão completa, até agora. Parece ótimo do ponto de vista do relacionamento, até que, é claro, não é mais. Não conseguia me livrar dessa sensação de que Sarah tinha uma insegurança profunda e uma necessidade de fazer as pessoas felizes. Sabe o que chamam de comportamento de agradar as pessoas? Quando começo a olhar para isso dessa forma, muitas coisas fazem sentido para mim, e começo a perceber que, apesar de estar com Sarah há 6 anos, na verdade não a conheço muito bem. É como se ela tivesse construído uma imagem em torno dela, que na verdade é apenas um espelho, um reflexo do que ela pensa que as pessoas querem ver. E, no caso do nosso relacionamento, ela basicamente assumiu meu papel de namorada perfeita, enquanto nunca me deixou entrar para ver quem ela é como pessoa. Inferno, nem posso dizer que o que vi nessas mensagens de texto é a verdadeira Sarah, porque quase certamente é apenas outro reflexo, desta vez de Evelyn e todos os seus defeitos. Isso pode parecer estranho, mas é como se estivéssemos em um relacionamento desigual, onde talvez ela me ame pelo que sou e como expresso meus pensamentos e sentimentos, mas talvez eu a ame apenas pelo espelho que ela está segurando na minha frente. Não sei se isso parece muito metafísico para você, então estou bem aqui também. É como essa ideia nebulosa que ainda estou tentando alcançar com as pontas dos dedos. Tudo o que sei é que nos últimos dias aprendi provavelmente mais sobre Sarah do que nos últimos 6 anos, e a carta que ela me escreveu foi a primeira visão real de sua infância que eu tive. Naquela noite, conversamos mais sobre isso, especificamente sobre sua infância, sobre seu comportamento. A conclusão a que chegamos é que ela precisa de ajuda. Ela é uma mulher adulta que, infelizmente, está presa agindo como uma criança, com medo de desagradar a qualquer um, sob o risco da ira de sua irmã, da desaprovação de seus pais ou da perda do amor daquele que ama. Isso não é forma de se ter um relacionamento, e posso dizer que me sinto muito mais confiante e seguro de que minha decisão de cancelar o casamento foi a correta. Na verdade, não poderia estar mais correto. Naquela noite, depois de nossa conversa, fui para a cama com muito menos angústia do que nos últimos dias. A história provavelmente termina aqui, já que não consegui encontrar mais nada. Então, se você assistiu a este vídeo longo pra caramba, comente Pepe.